Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de contabilidade aplicada às instituições financeiras. Vamos lá, então. Essa é a aula 3, né? Vamos à aula 3. Deixa eu compartilhar aqui os nossos slides. Muito bem. Vamos só controlar direitinho aqui. Bem, só relembrando aí o nosso elementário, né, dessa unidade 1. Sistema Financeiro Nacional e o COSIF, e a gente viu a revisão de conceitos básicos de contabilidade nas nossas aulas 1 e 2. A aula 3, a gente vai se deter ao Sistema Financeiro Nacional, o SFN, ok? Então, vamos lá, o nosso Sistema Financeiro Nacional. É de suma importância para que se trabalhe a contabilidade às instituições financeiras, conhecer a que grupo, né, ou a que órgão, ou a que setor, né, está as instituições financeiras, a que ele pertence, né? E o Sistema Financeiro Nacional é o âmbito, é o ambiente onde se encontra as instituições financeiras, e para fazer a contabilidade, nós precisamos conhecer esse sistema, os seus órgãos, as atribuições dos seus órgãos, é, e as leis, as normas, né, as diretrizes que coadunam com as normas de contabilidade. Então, tudo isso é muito importante a gente conhecer primariamente, ok? Então, vamos lá. Órgãos normativos supervisores do SFN. O material está aí na plataforma, tá? No link da plataforma, desde antes de ontem, foi ontem que a gente publicou. Vocês podem acessar lá, né? Para essa aula do sábado, tá? Essa aula em EAD, ok? Então, vamos começar falando sobre o que é o SFN, né? O Sistema Financeiro Nacional. Ele pode ser definido como o conjunto de instituições financeiras, olha aí, né? E órgãos que regulam, fiscalizam e executam as operações relativas à circulação de moeda e do crédito, ok? Então, SFN, ele é o conjunto, né, dessas instituições financeiras e dos órgãos que vão se colocar como reguladores, fiscalizadores e os próprios executores. A este último grupo, né, os que executam as operações, estão as instituições financeiras, ok? E sempre é bom focar que elas estão relacionadas à circulação da moeda e do crédito. Então, o SFN ele está nessa conjuntura, né, é, de instituições e normas que regulam a circulação da moeda e do crédito. Beleza? Então, palavras-chave aí do SFN é instituições financeiras, são os órgãos reguladores, fiscalizadores e executores. Ok? Circulação de moeda e crédito. Bom, o SFN, ele facilita a intermediação financeira. Então, ele é quem vai facilitar o que acontece entre instituição financeira e instituição financeira, ou instituição financeira e é, poupadores e tomadores, né? Então, veja só, que também são chamados de poupadores credores e tomadores seriam os devedores, né? Então, nessa intermediação entre credor e devedor está a instituição financeira e regida pelo SFN, tá? Os credores são as pessoas que emprestam dinheiro. Elas possuem recursos e desejam fazê-los render, né? Então, esse seria os chamados poupadores, né? Do outro lado, estão os devedores, que são as pessoas que tomam dinheiro emprestado para seus empreendimentos e dívidas, ok? Então estão aí os três elementos que configuram uma intermediação financeira. Daí você tem o intermediário financeiro, né, que esse elemento se posiciona entre
os credores e devedores. Daí eu tenho o poupador de um lado, né? E eu tenho o tomador do outro. Então, as expressões aqui para credor e devedor, certo? E aí, olhando na tela, você percebe que o poupador ele vai emprestar dinheiro, ou seja, na verdade, ele vai fazer render o seu dinheiro, investir. Né? Então, ele pega o seu valor e entrega ao intermediário financeiro. Daí, o intermediário financeiro vai devolver para o poupador os juros, né? a, o dinheiro mais I%, ou seja, o dinheiro mais a taxa combinada, certo? A taxa de juros, a taxa de rendimento. Então, o poupador ele entrega um valor, né? E recebe este valor acrescido do rendimento, ok? E o intermediário financeiro, para poder pagar esse rendimento, o que, que ele faz? Ele pega esse dinheiro que o poupador lhe entregou e empresta, né? E repassa esse valor a título de empréstimos, financiamento, e então o tomador fica na responsabilidade, né, no compromisso de devolver também esse dinheiro. Só que ele devolve o dinheiro para o intermediário financeiro, para o banco. Embora esse dinheiro não seja do banco, seja do poupador, ele vai entregar para o intermediário financeiro com I, né, mais X%. Ou seja, haverá um acréscimo a esses juros que não está nos juros do que o banco, que o intermediário financeiro repassa para o poupador, tá? Então ele vai sempre, o intermediário vai receber reais mais I%, ou seja, aliás, reais, e vai devolver reais mais I%, e em contrapartida, aquele valor que ele emprestou, ele vai receber o valor mais o I% dos juros, mais esse I acrescido do X%, que seria um rendimento maior. Trocando em miúdos, o banco empresta, ou o banco recebe dinheiro e paga juros, e empresta dinheiro e recebe os juros mais juros. Tá? Então, sempre vai ter um acréscimo desse valor. Ok? Bom, um pouco de história para a gente poder depois voltar nesses assuntos, né, de intermediação financeira, como é que o SFN se, se protagoniza, né, nesse meio financeiro. É importante a gente destacar um pouco da história, né? O sistema financeiro nacional ele passou por importantes mudanças. Desde 1964, quando houve a reforma, com a Lei 4.595, em 65 houve a Lei 4728 do mercado de capitais, em 76, né, que houve a criação tanto do Banco Central como da Comissão de Valores Mobiliários, e essa criação da comissão da CVM foi um marco, né, nas mudanças do sistema financeiro nacional. A gente vai trabalhar na CVM mais tarde, e com a Lei 6.385. E também a famosa, ou melhor, veio a resolução do Conselho Monetário Nacional, do CMN, 3.040, de 2002, isso já bem mais recente, e antes disso, né, houve em 76, no mesmo ano da fundação da CVM, houve a criação da Lei das SAs, que é a 6.404 de 76, e a nova Lei das SAs, 11.638, assim chamada, de 2007. Né? Então, essas foram mudanças significativas no SFN através da compositura legal. O sistema financeiro ele é fragmentado em dois grandes grupos. Você pode marcar aí na sua apostila, no seu material, os dois primeiros grandes, são três grupos, na verdade, né? Mas os dois primeiros grandes grupos
são os grupos normativos, tá? O primeiro grupo é o grupo dos órgãos normativos, e estes determinam as regras gerais para o funcionamento do sistema. Então, a própria palavra normativo vai nos remeter a norma, lei, regra, regulamento, né? O outro grande grupo é dos órgãos supervisores. Então, ó, nós temos normativos e supervisores. Na linha de cima do escalão, né? Hierárquico, nós temos aí os normativos, aí vem os supervisores. Os órgãos supervisores permitem que os membros do sistema cumpram as regras. Então, é importante entender que, enquanto há o grupo normativo, que normatiza, há o grupo supervisor, que supervisiona se essas normas estão sendo cumpridas. Ok? Muito bem. Quem são esses órgãos normativos? Aí na tabelinha que está no material, a gente colocou aí os 3 órgãos normativos do SFN, começando pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, seguido do Conselho do CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e depois o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, né? Esses são os 3 órgãos normativos, e cada um direciona para um setor, né, da circulação de moeda e crédito. Tá? Então, nós temos aqui as entidades supervisoras. Temos 2 entidades que pertencem, que estão sobre a égide do CMN, e aí tem mais 2 entidades, uma para cada um dos 2 outros órgãos normativos. Então, vamos lá. Nas entidades supervisoras, a gente tem o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, e temos a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, esses 2 órgãos aqui, ó, o Bacen e a CVM, cuidado para não confundir, eles não são órgãos normativos. Embora tenham suas normas, mas na figura principal de sua função no SFN, ele tem a titulação de supervisores, tá? Normativo, CMN, supervisores, Bacen e CVM. Ok, pessoal? Então, entendido até aí, né? Então, olha, nas entidades supervisoras que estão debaixo da normatização do CMN, é o Bacen e a CVM. Cada um também desses órgãos em uma vertente do setor financeiro. Tá? Então, e aí? A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, pertence à CNSP, submete-se às normas da CNSP, submete-se no sentido de fazer essas normas serem cumpridas pelos órgãos executores ou operadores. Tá bom? E a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, é importante a gente perceber que não segue, a sigla não segue, né, o S e o N aí, de Superintendência Nacional, mas só Previdência Complementar, Previc, mas é chamada de Superintendência, tá? Quanto a de seguros privados, a de Previdência Complementar. Beleza? Então, acredito que ficou claro, né? A Previc está sob a normatização do Conselho Nacional de Previdência Complementar, a CNPC. Então, CNPC, Previc. CNSP, SUSEP. CMN, Bacen e CVM. Certinho? Vamos, então, agora ao outro grupo, né? Qual será esse grupo? O grupo dos operadores, tá? Dos órgãos operadores, chamado de sistema operativo. Então, nós temos o grupo dos órgãos normativos, o grupo dos órgãos supervisores e temos o grupo dos órgãos operadores. Estes órgãos prestam serviços financeiros e atuam como intermediários, ok?
Aqui tem uma tabelazinha, não, um quadro, na verdade, com as instituições, ou os tipos de instituições operadoras. Você vai ter instituições financeiras captadoras de depósitos ou de depósito à vista, né? Temos demais instituições financeiras, tudo que for de instituição financeira está aí. Outros intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros, que não são especificamente bancos, né? Temos aí as bolsas de mercadorias e futuros, temos as bolsas de valores, as sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização, as entidades abertas de previdência complementar e as fechadas, tá? Que são chamados de fundos de pensão. Ao longo da matéria, a gente vai estar conhecendo cada participante desses grupos de instituições operadoras, né? Quem são especificamente. Bom, as instituições financeiras que integram o sistema operativo realizam operações de crédito de curto e curtíssimo prazo, também de médio e longo prazos, operações de crédito habitacional, caso da famosa Caixa Econômica, né? Arrendamento mercantil e também operações de entidades, de outras entidades e operações como seguros, capitalização, previdência e creditícias, né? Empresas creditícias. Aí eu coloquei um quadro aí para a gente fechar esse setor de moeda, crédito, capitais e câmbio, né? Moeda, crédito, capitais e câmbio. Dentro desse setor está o Sistema Financeiro Nacional. Ele cuida, né? Da circulação de moeda, crédito, capitais e câmbio. E aí, as figuras aqui estão separadas, né? Vocês podem ver que aqui do ladinho aqui você tem normativos, supervisores e operadores. No normativo, né, os três que a gente viu aí, ó, CMN, Conselho Monetário Nacional, CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Daí está dividido aqui, ó, né, ó, moeda, crédito, capitais e câmbio. Especificamente, você tem o CMN com o BCB, ou Bacen, e a CVM. Né? Debaixo do Banco Central, nós temos as operadoras, ó, bancos e caixas econômicas e administradoras de consórcio na subordinação do Banco Central. E na da CVM fica por conta das bolsas de valores. Tá, pessoal? Então, só recapitulando, aqui moeda, crédito, capitais e câmbio, né? Parte do SFN. Temos aqui seguros privados, também faz parte do SFN, e previdência fechada. Então, nós temos aí, ó, nos seguros privados, o órgão normativo é o CNSP, abaixo dele está a supervisora, que é a SUSEP, e a SUSEP controla, fiscaliza as seguradoras e resseguradoras. Tá? E o CNPC tem como órgão supervisor das suas normas e da execução delas a Previc, que supervisiona as entidades fechadas de previdência. Então, pessoal, em resumo, é isso. Né? A gente tem o setor da moeda, crédito, capitais e câmbio, pela CMN, os seguros privados pela CNSP e a previdência fechada pela CNPC. Tá? E cada órgão vai sendo classificado, né, dentro desses órgãos. Bom, vamos então aos órgãos normativos. Os órgãos normativos, eles são parte da esfera normativa responsável de forma direta pela fiscalização e aplicação de normas e penalidades. São eles o CMN, o CMN, né, que é o Conselho Monetário Nacional, temos o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e temos o CNPC, que é o Conselho
Nacional de Previdência Complementar. São 3 conselhos que você não pode esquecer deles, tá? Que é matéria de prova. Bom, vamos então para o primeiro conselho, o Conselho Monetário Nacional. Ele foi criado em 1964 pela Lei 4595, como a gente viu na introdução. Ele é o órgão de máxima hierarquia do sistema financeiro. Ele está no topo da cadeia, né? Lá em cima. É titular de capacidade normativa de conjuntura, né? Ou seja, todas as normas de todo o conjunto, né? Toda a harmonia entre esses órgãos em conjunto parte do CMN. Tá? Ele é o titular para fazer as normas, para criar essas normas. E aí o CMN vai determinar meta de inflação, né? Diretrizes para a taxa de câmbio, muito importante na política cambial, regras de funcionamento das instituições financeiras. Tá? Então, a gente precisa também aprender que toda normatização da parte de controle de inflação, de taxa de câmbio, ou seja, do câmbio, e também como funciona todas as instituições financeiras, é o CMN que vai determinar. E aí, um ponto importante, tá? Para você não cair em pegadinha de prova, tá? Inexiste, ó, presta atenção nisso aqui, tá? Inexiste papel de execução a ser realizado, tá? Inexiste. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional não executa nada. Ele não executa essas normas, ele cria as normas. Então, a execução não é um órgão normativo. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Ele processa todo o controle do sistema financeiro. Então, a sua função principal, olha lá, anote aí, marque aí no seu material. Formulação de toda a política de moeda e do crédito, objetivando atender aos interesses econômicos e sociais do país. Então, toda a política monetária, toda a política creditícia, a política cambial, ela é formulada, normatizada, regrada pelo CMN. E olhe lá, e a finalidade desse regramento é atender aos interesses econômicos e sociais do nosso país. Tá? Então, quando o Conselho Monetário baixa uma norma de alteração na política financeira, monetária, cambial, é sempre o interesse voltado para o controle da economia e para o atendimento da população, da sociedade, né, como um todo. Ok? 3 agentes são componentes do Conselho Monetário Nacional. Aí vem o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento. E aí é importante observar que com a reforma ministerial de 2018 do novo governo, o que aconteceu? Ele uniu, né, esses 2 ministérios num só, chamado de Ministério da Economia. E aí temos o ministro da Economia, né, o ministro Paulo Guedes, atualmente, né? Então, antes de 2018, havia o Ministério da Fazenda e havia o Ministério do Planejamento, Orçamento e Crédito, acho que me fugiu aqui a memória, mas esses 2 ministérios foram juntados. Foram criadas secretarias, né, da Fazenda e Planejamento, que estão subordinados ao Ministério da Economia. Então, hoje, os agentes eles continuam, né? Mas não ministros, tá? Não são ministros. E o ministro da Economia é quem faz parte, né? Que é representado nesse conselho. E o presidente do Banco Central, né? Esses são os agentes principais do Conselho Monetário Nacional.
Suas principais atribuições são, primeiro, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, né? Então, se você tem as necessidades econômicas, e essas necessidades econômicas elas são supridas, né? Sendo pagas, né? E é para haver esse pagamento, né? É preciso haver um lastro, é preciso haver um volume de dinheiro, né? Que esteja sempre equivalente à dívida, né? Pagamento, o meio de pagamento equivalente a que se vai pagar. Segunda atribuição é regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos, né? Então, é uma outra atribuição também do CMN que faz, que normatiza o quanto, o quanto vai valer a moeda, né? Como ela, qual é a se ela está sendo valorizada, desvalorizada, e aí entra a questão da política cambial, né, do nosso país. A gente vai ter uns vídeos para a gente debater num fórum, né, que vai ser a atividade desse momento, e no fórum, depois de vocês assistirem aos vídeos, a gente vai ter uma noção detalhada sobre essa atribuição, né, do governo com relação a equilíbrio aí entre o valor interno e externo da nossa moeda, né, valorização, desvalorização da moeda, e também o equilíbrio do balanço de pagamentos, né, com as entradas e saídas de divisas. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, né, então elas têm uma orientação, né, de como os recursos que elas recebem dos seus clientes, de que forma eles serão utilizados. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Óbvio que, com o passar do tempo, né, o avanço da tecnologia, a globalização dos mercados, isso tudo requer que o jeito de fazer seja aperfeiçoado, né? E os instrumentos que se utilizam também sejam aperfeiçoados e adequados à realidade, né, evolutiva, certo? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, tá? Então, a gente vai ver que, dentre as normatizações do Conselho Monetário, que são supervisionadas pelo Banco Central, por exemplo, leva-se a essa importante função, né, de fazer com que os bancos tenham a sua liquidez, as instituições financeiras consigam cumprir com seus compromissos, né, e aí não ter problemas, certo? Por último, pessoal, coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e a política da dívida pública, tá? Então, todas essas políticas são coordenadas pelo CMN, além da política cambial falada no tópico anterior. Certinho? Vamos para frente, né? Daí uma questãozinha para praticar, provavelmente na prova, né? Provavelmente na prova, vocês não deixem de estar dando uma papirada aí. Numa questão, né, de concurso do próprio Banco Central, Conselho Monetário Nacional, aí vai falar aí qual é a alternativa que está de acordo, né, com as atribuições do CMN, né? Ele tem competência para emitir papel moeda? Não, né? Nada de execução, tá? Inexiste qualquer função de execução pelo CMN. B, tem capacidade normativa de conjuntura, sendo suas resoluções e normas que vinculam, sendo suas resoluções, normas que vinculam as instituições financeiras? Opa, né? Será? Vamos lá. C, tem por função a fiscalização do mercado de ações? Quem fiscaliza não é o CMN, né? É o Banco Central, nesse caso, a CVM. D, funciona como última instância recursal das decisões emitidas pelo CRSFN? Não, né? Ele não trabalha nessas questões aí, só normatiza. As questões não é do CMN. É órgão do Bacen, aí é piada, né? Não pode, porque se ela é
última instância da cadeia hierárquica, né? Está em cima, no topo. O Bacen é que seria órgão do CMN. Bom, então a gente fica a letra B, né? Letra B, capacidade normativa. Está no conselho, no conceito, né? Na definição. Vamos agora ao segundo conselho, né, dos órgãos normativos, o CNSP. O objetivo é fixar diretrizes relacionadas a políticas de seguros privados. A função principal do CNSP é a regulamentação das sociedades corretoras de capitalização, das entidades abertas de previdência privada, resseguradores, corretores de seguros. Então, tudo que envolve, pessoal, os seguros privados, né, é normatizado, é regulamentado pelo CNSP. Então, essa é a função dele, tá? Ele é composto aí pelo ministro da Economia, que é antigo ministro da Fazenda, representante do Ministério da Justiça, do Ministério da Previdência, outro representante do Banco Central e um outro representante da Comissão de Valores Imobiliários. Também o superintendente, né, da SUSEP, né, dos seguros privados. As atribuições do CNSP: regulamentação de atividades relacionadas a seguros, é muito fácil, né? Aplicação de penalidades previstas, também a fixação de características gerais de contratos, né? Todos os contratos de seguros privados passam pelo CNSP, outros são normatizados por ele, né? Objetiva a regulamentação de previdência complementar, agora é o CNPC. Então, quando passa para a previdência complementar, né, você vai, então, aí já trazer para a questão do CNPC, tá bom? A função principal é a normatização das entidades fechadas de previdência complementar, ou seja, a normatização dos fundos de pensão. Falou em fundos de pensão, CNPC. Pessoal, passemos agora para as entidades supervisoras. A gente viu as entidades normativas CMN, CNSP e CNPC, né? Então, agora as entidades supervisoras. Quem são elas? As entidades supervisoras compõem a esfera normativa, né? Assim como os órgãos normativos. Só que estas entidades possuem um papel específico de fiscalizar as instituições do sistema. Ou seja, sua atuação é executiva, tá, pessoal? Então, elas são executivas. Então, preste atenção para não confundir. Embora esteja na esfera normativa, ou seja, que ainda não é a operadora, né? Não é a que cumpre a norma, mas ela, embora esteja lá, mas ela tem uma função executiva que os conselhos não têm, tá? Então, essas entidades, qual é a função executiva delas? A gente vai ver cada uma delas, óbvio, aqui, mas, no geral, você pode colocá-la como o próprio nome, né? Supervisiona, ou seja, verifica se está sendo cumprida as normas do respectivo conselho. E aí são famosos, né? Banco Central do Brasil, Bacen, a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Ok? Então, essas são as entidades supervisoras, os dois primeiros aí do CMN, o terceiro do CNSP e o quarto do CNPC. Ok? Vamos partir, então, aí para conhecer cada uma delas. Começamos pelo mais famoso, o Bacen, o BCB, ou Banco Central do Brasil. Criado em 64 também, com a mesma lei da CVM, né? A Lei 4595, tem sede em Brasília, Distrito Federal, e é conhecido como Banco dos Bancos, tá? Quem é o Banco dos Bancos? Bacen. É a entidade que mais exerce poder direto sobre as instituições do mercado financeiro, tá? Então, toda instituição financeira ela é subordinada ao Banco Central. Ou seja, ele tem poder de comando sobre as instituições financeiras. Ninguém se coloca no mercado financeiro no Brasil como instituição financeira que não esteja sob o comando, sob o poder de mando do Banco Central. Correto? Vamos lá. O que mais que a gente pode falar do Banco Central? A principal atribuição do Bacen,
a principal atribuição do Bacen é a estabilização do poder de compra da moeda e manutenção da segurança do SFN, ou Sistema Financeiro Nacional. Viu? Como é importante aí o Banco Central, né? Sua principal atribuição, estabilização da moeda, ou estabilização do poder de compra da moeda e manutenção da segurança do sistema financeiro nacional, tá? Manter seguro que você, ou seja, que você pode investir, pode colocar seu dinheiro sem medo, que ele não vai sumir, que ele não vai desaparecer, que você não vai perder o seu dinheiro, não ter mais ele de volta, né? Então não existe essas possibilidades porque há um efeito garantidor do Banco Central sobre quem guarda o seu dinheiro. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos tocar no ponto aí da atribuição do Banco Central, que seria a estabilidade financeira, né? É um dos fatores que pode garantir a existência de um sistema financeiro bem organizado e fiscalizado, de forma que os depositantes se sintam protegidos, né, porque eles estão depositando, e os tomadores possam ter acesso ao crédito. Tá bom? Então, essa estabilidade financeira ela é importantíssima para que o mercado funcione, tanto o poupador entregando seus valores, como o tomador tomando esses valores. Daí a importância do Banco Central regular e supervisionar a atuação das instituições financeiras para assegurar que o sistema seja sólido e eficiente. O Banco Central é responsável pelo recolhimento dos compulsórios das instituições financeiras que recebem depósitos à vista. Opa, vamos lá. O que são os compulsórios, né? Compulsórios é uma palavra, compulsório, ela vem de ela tem, né, o seu significado de obrigatoriedade. O que é compulsório? É obrigatório, tá? É obrigatório. Tem uma essência coercitiva, né? Tem que fazer, senão há penalidade. E quando se fala em compulsórios, está resumido aí, são os depósitos compulsórios, depósitos obrigatórios que a instituição financeira tem que fazer ao Banco Central. Depósito obrigatório que o banco tem que fazer ao Banco dos Bancos, certo? É ele que regula. Ou seja, um cliente vai e deposita R$ 1.000, tá? Então, se um banco ele recebe, exemplo, no final do dia, R$ 1.000 de depósitos à vista, o que tem acontecido? O que acontece com esses valores? Um depositou R$ 2, outro depositou 5, outro depositou 10, outro depositou 100, outro depositou 500, no final deu 1.000, hipoteticamente. E desses depósitos à vista, o Banco Central estipula um percentual que os bancos têm que fazer repasse para o Banco Central desse dinheiro, de todo esse valor que ele recebeu durante o período. Tá? Então, se fechou o dia, tem R$ 1.000 de depósitos à vista, tem que repassar. No caso, se estiver em 10%, porque esse percentual ele muda de acordo com a conjuntura econômica, né, a situação da economia, então ele vai variar para mais ou para menos, e a gente vai descobrir por quê, mais detalhadamente à frente. Então, entendam, o depósito compulsório, o banco deposita para o Banco dos Bancos, para o Banco Central, um percentual definido pelo Banco Central. Nesse exemplo dado, digamos que seja 10%. Então, o banco tem que depositar R$ 100 no Banco Central. Isso é a ideia do efeito, né, de se garantir a estabilidade financeira, tá? Isso é uma das ferramentas que o Banco Central utiliza. Mas vamos lá. Aí, dos 1.000 que o banco tinha em seu caixa, menos os 100 que ele teve que depositar, ele vai, então, operar com 900, tá? E não com 1.000, tá certo? O Banco Central ele oferece contas denominadas reservas bancárias, cuja titularidade é obrigatória para as instituições que recebem depósitos à vista, isso é importante, tá?
Então, as reservas bancárias, tem até uma conta que a gente vai trabalhar lá mais à frente na contabilidade dos bancos, que é a reservas livres, né? Reservas livres para o Banco Central, e tem as reservas, né, obrigatórias, que é exatamente esses valores que vão sendo colocados nesse tipo de reserva bancária, os valores dos depósitos compulsórios. Essas reservas são obrigatórias, como a gente viu, para depósitos à vista e opcional para os bancos de investimento, banco de câmbios, múltiplos que não têm a carteira comercial, eles é opcional. Se tiver a carteira comercial, obviamente vai haver depósitos à vista e aí vai ser obrigatório, tá? Essa conta. Já para os depósitos a prazo né, outros meios de captação de recursos, aí é opcional. Os bancos decidem se querem ou não ficar fazendo esses depósitos. Até porque a gente vai ver também que eles são remunerados, tá? Então, existe uma remuneração desse valor que é entregue ao Banco Central. O Banco Central remunera, tá bom? Essas contas são utilizadas pelas instituições financeiras para os recolhimentos compulsórios dos depósitos à vista, como falamos. Trata-se de parcela do dinheiro dos correntistas que os bancos são obrigados a manter depositados no Banco Central. Pessoal, eu trouxe um slidezinho aqui, eu elaborei ele, para a gente entender melhor, né? Essa questão do depósito compulsório e o que atende, né? É interessante demais, né? A questão da estabilidade financeira e o controle da inflação também, né? É utilizado com o compulsório. Então, vamos dar o exemplo de um depósito inicial feito num banco de R$ 1.000. Então, olha lá, o Maurício aí, ele deposita R$ 1.000 num banco, né? Então, o dinheiro está lá no banco, não está? E aí, o que acontece com esse dinheiro que está com o Maurício? O banco vai pegar esse dinheiro e vai trabalhar com ele. Obviamente, por exemplo, ele vai emprestar esse dinheiro para a Maura, né? A Maura, ela vai, então, né, pagar, ela precisa pagar um boleto, ela não tem um dinheiro, o que ela faz? Ela pega emprestado do banco, né? Um empréstimo de curto prazo, ela pega R$ 1.000 emprestado. Então, aqueles 1.000 que era do Maurício, o banco vai e empresta esses 1.000 para a Maura. Só que detalhe, na conta do Maurício está os 1.000. Então, ele tem o saldo dele. Se ele quiser sacar, está lá e ele saca. Né? Você diz, mas não foi emprestado para a Maura, mas o banco tem essa característica da multiplicação de crédito, que a gente vai ver mais à frente também. A multiplicação de crédito, a multiplicação da moeda, na verdade, né? Tem o efeito multiplicador da moeda. Então, tem 1.000 aqui, o 1.000 se transformou em outros 1.000 que foi emprestado para a Maura. Tá? E aí, a Maura vai e paga esse boleto num outro banco, no banco B. Maurício pegou e depositou no banco a Maura que tem esse crédito em determinado banco, que hoje a gente escolhe, né, qual é o banco que você quer pegar um empréstimo, com a taxa mais barata. Então, ela foi lá no banco do Maurício e pegou os 1.000. Só que ela pagou o boleto num outro banco em quem ela tem um outro, né, um outro compromisso. Então, ela vai lá e paga o boleto, né, entrega os R$ 1.000 naquele outro banco, no banco B. Aí, o que o banco B faz? O banco B também vai trabalhar com esses R$ 1.000, concorda comigo? E aí ele empresta, né, para a Maurília. Né? A Maurília agora vai precisar de R$ 1.000, né, para fazer uma viagem, e aí ela financia a viagem no seu banco, né, que é o banco que a Maura pagou o boleto, né, o banco B. Então, a Maurília do banco B faz esse financiamento, o seu banco, então, empresta esse dinheiro para a Maurício. Veja bem, os 1.000 do Maurício, que foi para a Maura, agora está na Maurília, e multiplicou, né, esse dinheiro. Né? O dinheiro está multiplicando, mas ele é só 1.000. Né? Ele já vai em 3.000. E daí, ela financiou a viagem, né? E aí
o financiador da viagem, a empresa de viagem, é de um banco C. E aí a Maurília vai lá e pega o financiamento, os R$ 1.000, vai lá e dá a entrada lá, né? Ou paga, né, a sua passagem, a sua viagem, na conta corrente da empresa de viagem. E aí fica mais 1.000 num banco C, que está lá, né? O Mauro trabalhando, o Mauro que recebe, né, esse valor, né, que é o dono da empresa de viagens, e aí ele está lá com esse valor de R$ 1.000, né? E essas empresas de viagens, na nossa hipótese aqui, ele tem uma dívida para quitar com o seu banco, ele vai lá e quita, né, essa viagem, ou melhor, essa dívida da empresa. Então, pessoal, perceba que esses R$ 1.000 ele foi multiplicando, né? Aí tem porém. Se o Banco Central não intervir nesse negócio, o que vai acontecer? Inflação, não é, pessoal? Por quê? O que a inflação é? Ela vai inflando o valor, né? Esse valor vai sendo aumentado, só que ele não corresponde ao que de fato existe em moeda, né? Porque se todo mundo precisar tirar o seu dinheiro do banco, sacar o seu dinheiro do banco, daí vai dar problema, porque esse dinheiro não está mais ali, né? Então, ele vai multiplicando esse valor, porém, em moeda, na realidade, só existe 1.000, mas ele já vai em 4.000 e assim sucessivamente, né? Então, o que acontece? Com os depósitos compulsórios, o mesmo exemplo do Maurício, que depositou os seus R$ 1.000 no banco, o banco, antes de pegar esses 1.000 e emprestar para Maura, o que vai acontecer? O Banco Central estabelece um percentual aí de 50%, né? De 50%. Daí, o banco tem que, no final do dia, pegar 500 e depositar na conta do Banco Central. E ele vai ter quanto disponível para emprestar para a Maurília? Apenas 500, né? Apenas 500. Então, ele empresta para a Maurília apenas os 500. Daí a Maurília, né, só vai poder, vai ter que arranjar a outra metade do valor dos 1.000 do boleto, né? De uma outra maneira. Daí ela só vai poder pegar emprestados R$ 500 e aí vai pagar esses R$ 500, digamos que numa outra situação, né? O banco que ficou com os 500, ele não vai poder financiar com esse valor exato aqui dos 1.000, ele não vai poder financiar os outros R$ 1.000 da Maurília, né? Não vai poder. Por quê? Porque ele só vai poder financiar para a Maurília 250, porque 250 foi para o Banco Central. Desses 250 no Banco C, o que acontece? No Banco C, desses 250, que foi feita o depósito da viagem e o, o Mauro, né, da empresa de viagem, vai utilizar desse valor, ele também, no Banco C, dos 250, ele só vai poder 50%, porque 50% dos 250, que é 125, vai para o Banco Central. E aí ele disponibiliza apenas 125 para o Mauro. Tá? Entenderam aí, né, pessoal? Então, nessa ideia aí é que a gente percebe a influência do Banco Central para minimizar os efeitos da inflação, porque dos 125 só pode usar mais metade, da metade até zerar esse valor, ok? Então, ele não impede que haja circulação da moeda, porém há um controle maior. Com isso, conclui-se que quando o compulsório aumenta, preste atenção nisso que é importante, a disponibilidade que os bancos têm para emprestar diminui. Vocês concordam? Se o percentual de compulsório aumenta, quanto mais o compulsório aumenta, mais o Banco Central retira dinheiro dos bancos. Concorda? E menos dinheiro o banco vai ter para emprestar. Que o inverso é verdadeiro também, né? Quando o compulsório, o banco aumenta o percentual de compulsório, o que acontece? Libera mais dinheiro para os bancos, por exemplo.
do exemplo que a gente estava dando dos 1.000, né? Se é 1.000 e é 50%, então ele só vai usar 50%. Mas se o banco reduzir esse percentual, por exemplo, para 10%, aí o banco, em vez de ter só 500, ele vai ter 900 desses 1.000. Compreenderam aí? Ok? Então, com isso, o Banco Central garante a estabilidade financeira e combate a inflação. Essa é uma das ferramentas de combate à inflação e de estabilidade financeira. Acredito que vocês tenham compreendido. Aí vem uma questãozinha para praticar, muito interessante, né? Você percebe aí, ó, que está falando que 2019 o Banco Central reduziu o depósito, ó, reduziu, tá, pessoal? Falando aqui, ó, reduziu, né? De 33 para 31, reduziu 2%. Opa, se reduzir, o que, que acontece na cabeça de vocês? Como é que funciona aí? Se o Banco Central reduz o percentual que ele vai tirar, né? Ou seja, ele vai tirar menos, então o banco vai ficar com mais. Não é isso? Entenderam, né? Então ele vai retirar menos dinheiro e o banco, consequentemente, vai ficar com mais. Daí, o, as alternativas dizem assim: quando o banco diminui a taxa de depósito, que for o caso, os juros bancários vão se elevar. O que você acha? O juro bancário vai se elevar? Se ele vai ter mais dinheiro para emprestar? Não, né? Se ele, ou sim. B, a taxa de depósito compulsório não está relacionada ao efeito multiplicador? Óbvio que está, né? A decisão tomada pelo Banco Central de, de diminuir a taxa de depósito acarretou um aumento do spread bancário? Vocês acham? Não, nem sempre, né? Porque não está atrelado uma coisa à outra. Concordam? D. A redução da taxa de depósito compulsório liberou mais dinheiro para a concessão de empréstimos por parte dos bancos comerciais aos seus clientes? Opa, isso aí acho que é a mais correta, né? Está lá entre a letra A e a letra D. Onde que você vai? Na letra D, né? E a decisão do Banco Central não afetou os... Ora, se não afeta os bancos. Né? Óbvio que vai afetar os bancos comerciais. É isso? Então, pessoal, o que a gente concorda aí? A questão de diminuir a taxa de depósito compulsório, né? Os juros bancários vão se elevar, não há uma correlação também. Né? Então, seria a letra D, a letra correta. Beleza? Vamos continuar, né? As demais funções do Banco Central. Exercer ação na política monetária. A gente vai ver um vídeo sobre política monetária interessantíssimo. Exercer ação na política cambial, também outro vídeo da política cambial. Exercer ação na supervisão do sistema financeiro, tá? Ele vai agir supervisionando, né, todo o sistema. Exercer também sobre os meios, sobre os serviços do meio circulante, né? Então, todo serviço que se presta no sistema financeiro é também fiscalizado pelo Banco Central. Bom, concorrência do sistema financeiro. Olha só, o Banco Central ele também trabalha para aumentar o nível de concorrência no sistema financeiro, ou seja, evitar o monopólio, né? Todos vão, de igual modo, concorrer para captar os seus clientes, para prestar os seus serviços, consequentemente, oferir suas rendas, né? Exemplo, quanto maior a concorrência na oferta de crédito, menor tende a ser a taxa de juros cobrada nessas operações. Opa, agora tem relação, hein? Ó, quanto maior a concorrência na oferta de crédito. Então, se há uma maior oferta de crédito, né, o que acontece? Quanto mais bancos oferecendo, quanto mais, acontece? Os juros baixam, né? Então, tem mais oferta de crédito do que demanda de crédito. E quando a demanda aumenta, quando a procura aumenta, aí esses juros, né, tendem a ser maiores, tá certo?
Ok? Então, o Banco Central ele vai trabalhar nesse sentido aí, tá? De oferecer mais crédito, ter mais crédito, e aí esses juros diminuírem, né? A concentração é afetada por ganho. Só voltar aqui, ó, que lá na questão, eu vou fazer uma correção aqui, né? Existe, né, a relação, porque se a taxa do compulsório diminui e há uma maior disponibilidade para os bancos, ou seja, maior oferta de crédito para os bancos, né? Nesse particular, o que acontece com os juros? Ele baixa. E a alternativa A dizia que aumentava, né? Elevava. A concentração é afetada por ganhos de escala, né? Ou seja, o que ocorre? Quando o custo da atividade diminui, obviamente que a empresa, né, ela cresce, ela aumenta, certo? Então, é, tá, tá, é, essa concentração ela vai estar sempre voltada à questão, né, desse custo. Então, se eu tenho um custo que diminui, né, se esses juros diminuem com o aumento das ofertas de crédito, né, e aí você tem uma concorrência maior, é, essa empresa ela vai sempre trabalhar baixando os seus juros, consequentemente vai atrair mais clientes e com isso vai haver um aumento da empresa. Outro ponto do Banco Central é as iniciativas de concorrência, né? Como é que elas acontecem? Aí tem várias linhas, né? As fintechs, que são startups de tecnologia que atuam no sistema financeiro, né? Então, as fintechs elas estão relacionadas, né? São empresas que estão iniciando o mercado, né? A exemplo da SD, da SCD, da CEP. A Lift, que é o que é o Lift, né? O Lift é um ambiente virtual de desenvolvimento de soluções financeiras tecnológicas. Então, o Lift ele trabalha, né, com vários setores financeiros ali para ir trazendo outras soluções financeiras tecnológicas que vão facilitando o mercado financeiro, né? E portabilidades também é uma outra iniciativa de concorrência. Com a portabilidade, o que aconteceu? É, o cliente tem a liberdade de trabalhar com outros bancos, de transferir aquele financiamento, aquele empréstimo que ele fez com o banco A e transferir para um banco B, né? E transferências de salários, créditos, cadastros e tudo mais. Outra iniciativa, o cadastro positivo, né? É uma espécie de currículo financeiro para análise de crédito, score, né? Quanto maior o seu score, mais crédito você tem a possibilidade de ter. A duplicata eletrônica, que é uma inovação que evita a duplicação de garantia nas operações, né? Então, lá já cria-se que você tem aquele investimento, né? E a, a, você tem já aquela garantia, né? Para aquele investimento que não pode ser usado em outro. Acordo Banco Central e CAD, é um acordo que gera mais previsibilidade e segurança jurídica às instituições financeiras, né? O acordo do banco com as questões jurídicas, né? Envolvendo o CAD. Solidez do sistema financeiro. As instituições financeiras devem manter reserva de recursos para honrar compromissos, caso ocorra perdas, e devem prestar contas sobre sua saúde financeira através de requerimentos prudenciais, chamados requerimentos prudenciais. E aí você tem, né, a garantia, né, da solidez dos bancos, né? Os bancos vão tá prestando contas para o Banco Central direto, né? Prestando contas diretamente para o Banco Central e fazer com que não, não haja surpresas, na verdade, não haja surpresas. Ah, os requerimentos prudenciais, né, eles são com o PR, que é o patrimônio de referência, ele trabalha com o PR. Aqui, só um instantinho. Essa parte aqui eu coloquei, mas até eu acredito que eu retirei do material.
era mais a questão de uma prestação de contas, né, através das demonstrações, por exemplo, patrimônio de referência, acréscimos de capital social menos as deduções do capital social, e aí tem uma medida de referência, né? Ativos ponderados pelo risco, chamado RWA em inglês, um somatório dos ativos, né? Vezes os fundos dos bancos, né? Tem o índice de Basileia também, que é pegar o patrimônio de referência e dividir pelos ativos ponderados de risco, né? Adicionais de capital principal, que são os buffers também. Eu vou passar rapidão, que isso não vai cair na prova, né? Tem um contraciclo, que é uma reserva para equilibrar entre períodos bons e períodos ruins do mercado. A conservação, se mantém uma reserva para evitar a flutuação entre o patrimônio de referência da instituição e também o sistêmico, né? O buffer sistêmico. Ele é uma reserva mantida apenas por instituições que são de grande porte. Indicadores de liquidez também, ó, o LCR, o indicador de liquidez a curto prazo, que é de um mês, o NSFR, a longo prazo, um ano, a razão de alavancagem, né, que é um indicador de dependência de terceiro, traz a mesma ideia do grau de alavancagem, que é estudado em análise das demonstrações contábeis. E análise de custos, né, ver o GAL. Vamos então à CVM. Então, o Banco Central fica lá até aquele ponto lá da estabilidade financeira e combate à inflação. Né? Criado em 1976 pela Lei 6.385, eu tinha falado que era a mesma lei, né? São leis distintas aí, do Banco Central e da CVM, uma lei para cada ano. É o mesmo ano, na verdade, né? Daí, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, quando foi criada era da Fazenda, mas não é? Hoje, atualmente, está vinculada ao Ministério da Economia, a CVM, e o objetivo é regular, fiscalizar e desenvolver o mercado nacional de valores mobiliários. Exerce as seguintes funções: promover medidas incentivadoras, a canalização das poupanças ao mercado. O que mais? Estimular o funcionamento das bolsas de valores das instituições operadoras no mercado acionário. Então, você vê que tudo que está voltado ao mercado de ações, né, é a CVM que normatiza. Assegurar a lisura nas operações de compra e venda de valores mobiliários. Então, para você ter transparência, né, nos valores das ações, a CVM está em cima lá supervisionando. Dar proteção aos investidores de mercado, sejam eles grandes ou pequenos investidores. Tá? Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. A SUSEP compete gerir o controle e fiscalização do mercado de seguros, previdência privada aberta e capitalização na condição de política executora da política estabelecida pelo CNSP. Então, ela é a que controla e fiscaliza o mercado de seguros, o mercado de previdência e o mercado de capitalização. Aí, na questão para praticar, né, a exemplo da competência ou das atribuições do CMN, as atribuições ou competência do CNSP, tá? Em confronto, né, com a SUSEP. Tá? Então, tratar-se de autarquias federal e estadual, respectivamente, operarem no mesmo plano hierárquico, caber ao Conselho estabelecer as diretrizes aplicadas aos seguros privados na SUSEP no órgão executivo. O que vocês acham? Pouca coordenação entre as duas entidades, haver conflitos regulatórios para a sofisticação do sistema securitário. A gente vai ficar com a letra C, né? E a dúvida na questão executiva é aquela que eu falei. Ela não é operadora, mas ela executa. O que, que ela executa? As normas? Não, ela executa a fiscalização, né? Para que se cumpra as normas. Tá? Então, ela é normativa, né? Executiva, que não é o caso dos conselhos. Vê. Isso a gente fala da SUSEP, né? Tá? SUSEP.
A Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, compete fiscalizar, supervisionar as políticas e regime de fundos de pensão, previdência complementar, né? Conforme políticas estabelecidas pelo CMN, olha só, e o CNPC. Veja lá que o CMN ele tem essa, por isso que ele é chamado de órgão máximo, né, do Sistema Financeiro Nacional, porque na questão da previdência complementar ainda entra alguma normatização ou alguma política do do CMN, tá? Por quê? Porque vai envolver valores, vai envolver as finanças, né? Daí é importante entender esse alcance do CMN sobre a Previc também, tá? Mas, em resumo, aquilo que eu falei, falou em previdência complementar, fundos de pensão. Beleza, pessoal? Aí eu acrescentei aí o CRSFN, que ele foi citado mais atrás aí, né? Ele é um órgão que integra a estrutura do Ministério da Fazenda, e agora Secretaria da Fazenda, e tem por finalidade julgar, em última instância, administrativos recursos contra as sanções aplicadas pelo Banco Central e CVM nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COAF. Então, veja só que a gente tem aí o contraponto lá naquela questão, né, de que falava que o CMN é a última instância para julgar recursos. Né, e, na verdade, quem é a última instância é o CRSFN. Beleza? Ok, pessoal. A gente vai dar uma paradinha aqui no nosso vídeo para ele não ficar grande e a gente volta, então, com a aula 4. Beleza? Até daqui a pouquinho.